Bom dia, paz e a graças. Primeiro dia da semana, Lavras do Interior, Cidade das Águas. Dia da primícia dos cordeiros, dia em qual a gente tem a lembrança do sacrifício de Cristo na cruz. Cristo, grande homem, Filho unigênito do Senhor, se sacrifica por nós homens para que a gente possa vivermos em harmonia e tenhamos o livre-arbítrio de escolha. Cristo deixa um novo mandamento ao homem, salva a humanidade da morte, né? E deixa um novo mandamento: amem uns aos outros. A maioria dos conflitos hoje no mundo existente é devido a essa falta de amor fraternal. Onde existe um conflito entre homens, existe um interesse, ou pelo dinheiro, ou satisfação da carne. Para existir um conflito entre dois homens, tem que existir um motivo. E o motivo é básico. Ou é dinheiro, esse motivo se repete sempre. Dinheiro, ganâncias, ou satisfação dos seus próprios desejos egoístas carnais. Na mistura dos dois aí as grandes tragédias. Certo? É sempre assim. Os homens, eles buscam demasiadamente as riquezas materiais e entram em conflito para satisfazer os seus próprios desejos por essa vida de luxúrias. Existem vários exemplos dos personagens bíblicos que caíram justamente por esses dois motivos. Luxúria, que é movido pela ganância e o dinheiro, e satisfação do corpo, desejos carnais, adultérios e outras práticas mais. Estamos em Provérbio 30, vamos retroceder ao 28 para dar uma introdução e vamos até o 35 para encerrar o Provérbios 14. Amém? Oremos para pedir sabedoria ao Senhor. E o respeito na leitura da palavra santa. A Bíblia é um livro santo. O Senhor é que nos dá a vida, é o santo nos céus e na terra. Então respeite a Deus e o ame, e respeite a Bíblia. O homem pode até não querer cumprir os conselhos do Senhor para a sua vida. O homem pode até não querer buscar ser um religioso, que nem a maioria é religiosa. Porém, deve ter o respeito a Deus em primeiro lugar e a Bíblia. A gente sempre dá o seguinte conselho: se você não é cristão, não é batizado, use a Bíblia em sua casa para estudo bíblico. Você quer o livro? Qualquer um tem o direito de ter. Agora, portar, se movimentar com a Bíblia em mãos, com o livro em mãos, é para batizados. E a instrução também, certo? É um sinal de respeito ao Senhor. E sempre que você for fazer a leitura do livro santo, faça toda a parte de santificação do seu corpo, do seu ser, limpe seus pensamentos, tire os maus desejos do seu coração, faça uma meditação, tome um banho e faça a leitura. Isso é purificação do seu ser para a leitura do livro santo. É um sinal de respeito ao Senhor. Amém? Vamos a Provérbios 28. Na multidão do povo está a glória do rei, mas na falta do povo a ruína do príncipe. O logâmico é grande em entendimento, mas o de ânimo precipitado exalta a loucura. O 30. O sereno é a vida do corpo, mas a inveja é a podridão dos ossos. Aqui, a pessoa serena é aquela pessoa que tem um bom olhar, trabalha, adquire o que é seu, não olha para o outro, não olha para a mulher, não olha para o bem do outro. Não tem inveja de ninguém, conquista o seu. Ao contrário do invejoso, que sempre está invejando alguém.
a vida que a outra pessoa tem. E isso leva já a um sofrimento pelas vistas. A pessoa vê, sente o desejo, os olhos vê, o coração sente, já é acometido pelas dores. Então não tenha um olhar invejoso, não seja uma pessoa invejosa. Conquista o seu, pois digno do salário é o operário. O que oprime é o pobre, insulta aquele que o criou. O que insulta ao pobre. Esse pobre aqui, ele se refere aos pobres neste mundo, pobre do bem material, pobre financeiro. Financeiro não é pobreza espiritual. Existe uma diferença entre a pobreza espiritual, um homem rico é pobre espiritual, certo? Há algumas poucas exceções, mas 99,9% dos ricos são pobres espiritualmente falando. Para você ver quanto é difícil o equilíbrio entre o bem material e o bem e a riqueza espiritual. Então o pobre aqui é aquelas pessoas que têm a humildade de não existir, não viver. Então Deus abençoa, certo? Está escrito que o Senhor é Pai dos pobres, certo? Conforme a Escritura Sagrada. Mas o que se compadece é do necessitado. Mas a este honra o que se compadece do necessitado. Então, toda vez que você ajuda o necessitado, você adquire grande honra diante do Senhor. Porque todos os anjos dos céus estão na proteção das pessoas simples e humildes, pobres. Porém, não é a condição de pobreza material que vai dar a essa pessoa o direito ao pecado. O que vale para um rico, vale para o pobre, vale para todos. Então, a condição da pobreza material do dinheiro, da luxúria do mundo, não é garantia de salvação, já é um passo importante. Mas se a pessoa adultera, engana, rouba, aí vai passar pelo sofrimento como outro qualquer. Pela sua malícia é derrubado o perverso, mas o justo anda morrendo. Tem esperança. Ou seja, toda vez que você tem uma ação de malícia, as pessoas fazem e têm os sentimentos maliciosos. Tem aquele olhar disfarçado na malícia, tem aquele gesto, aquela atitude de malícia, sedução, pequenas atitudes maliciosas, pequenas palavras que induzem as pessoas aos erros, a má ação. Esses sentiu qualquer movimento, qualquer palavra que induza alguém ao erro, essa pessoa já se coloca em sofrimento, pedra de tropeço. O mínimo pensar até no olhar, se você tiver malícia no seu olhar, você já está em condição de sofrimento, porque o nível do evangelho é pensamento. Então até no seu olhar a condição pode ser pecaminosa. O justo é aquele homem que observa o mandamento do Senhor. De quem é as palavras do Senhor? De quem é o livro aqui na mão nossa, que a gente está instruindo? É um livro inspirado por Deus. Tem conselhos de homens sobre a orientação espiritual. A mão é do homem que o escreve. Tem palavras de homem? No texto tem, mas a inspiração geral do livro da Bíblia é espiritual. Então, os mandamentos do Senhor contidos nesse livro é justiça ao justo. Ame seu próximo. Quem ama mente, quem ama rouba, quem ama adultéria? Não, né? Então, se você ama seu próximo, você não vai roubar. Se você ama seu próximo, você não vai querer o marido ou a esposa do seu próximo. Então ame seu próximo, mandamento do Senhor. No simples.
No coração do prudente repousa a sabedoria. A sabedoria é que o espírito de sabedoria. O sentimento é ligado ao espírito. Sabedoria, alegria, paz, saúde. E existe também a tristeza. Então, os conceitos do homem espiritual, a composição do homem espiritual é espírito. Todo homem ele é composto de espírito, espírito de paz, espírito de alegria, espírito de sabedoria, e assim vai. Configura a semelhança de Deus no homem. Então o homem é composto de vários espíritos, dentre os quais a sabedoria, a paz, a saúde, a alegria e assim por diante. O homem espiritual é composto de 12 espíritos, porque o Senhor, Deus é espírito, então o homem é feito à imagem e semelhança de Deus, ou seja, o homem é composto de espírito. O corpo humano é um vaso, aonde nesse vaso comporta espíritos. Todo homem, toda mulher. Mas o que há no interior dos insensatos vem a lume. É aquela questão, toda vez que você produz uma ação, você parte da ação da mentira, o espírito de mentira começa a participar do seu ser. A mentira vem do enganador, certo? Então, como você, nós somos um recipiente, toda vez que eu pratico uma ação, um espírito se aproxima e você se afasta da luz do Senhor, vai apagando o seu espírito. Está escrito que o salário do pecado é a morte. Então, sempre no homem, dentro do vaso do homem, vai estar atuando espírito. Se a pessoa que adultério, a pessoa que rouba, então todas essas práticas vai matando o homem, mas é o homem que escolhe. Quem mente pode falar a verdade, tem o livre-arbítrio, é diferente, entende a diferença? Então toda vez que você mente, você está se autodestruindo. Básico e simples, é duas coisas simples, a mentira e a lascívia. Dois gestos simples que geram muita violência, porque isso é cometido por milhões de pessoas na simplicidade diária, sem a pessoa se arrepender. Então, o que é mais fácil a pessoa falar a verdade do que mentir. Mas as pessoas mentem muito mais do que falar a verdade. Aí está o problema. Pela malícia é derribado o perverso, mas o justo, ainda morrendo, tem esperança. No coração do prudente repousa a sabedoria, mas o que há no interior do insensato vem a lume. A justiça exalta as nações, mas o pecado é óprio dos povos. O opróprio dos povos, uma nação oprópria, é um povo que comete lascívia, roubos, adultério, um povo adúltero, que pratica lascívia, que pratica furtos. Então, esse povo é um povo opróprio, que envergonha ao Senhor, pois o homem tem que se preocupar não é com a vista do outro, é com a vista de Deus que vê a todos. Os homens se preocupam normalmente com a vista do outro homem, não se preocupem com a vista do outro homem. Se preocupe com os olhos do Senhor, porque esse vê a tudo. Então não se preocupe com o que o outro vai pensar de você, com o que o outro olhar do outro homem vai ver ao seu respeito. Se preocupe e tenha ciência que o Senhor vê tudo, é onisciente, está em todo lugar. Essa é a preocupação do homem. Não se preocupe com a opinião do outro. Se preocupe que o Senhor está lhe vendo o tempo todo. O espiritual está sempre te vendo. Você não consegue fazer nada às escondidas, absolutamente nada.
Você pode estar dentro da sua casa, o espiritual sabe o que você está fazendo, pode estar no campo, pode estar na cidade, você pode estar em qualquer lugar. Até no caixão, o Senhor consegue ver o corpo na sepultura. Então o homem não consegue fazer nada às escondidas do espiritual. Tenha ciência disso. Então se preocupe com esta situação. Então esta geração é a geração mais oprópria dos últimos tempos. Tanto é que sofreu a Covid. Existe 4, 5 guerras movidas por esses desejos dos homens, pela ganância, pela lascívia e pelos desejos dos corpos e pela destruição do planeta. O que configura essa geração opróprio é estas faltas: destruição da natureza e destruição do próprio homem em prol de dinheiro, em prol da satisfação. O servo prudente goza a favor do rei, mas o que procede indignamente é objeto do seu furor. Gozo na Bíblia é alegria. Toda vez que você pratica as boas ações, você alegra o Senhor. Porque o Senhor, quando cria o homem à sua imagem e semelhança, Ele dá ao homem a capacidade de ser Deus. Ele dá ao homem a capacidade dele ser um Deus vivo. O problema é que nas suas ações, o homem, ele decai. Ele pratica mais as ações mais para a sua satisfação. Eu vou dar exemplo do que é o mundo secular e as malícias de sedução e de engano do mundo. O que é uma festa hoje? A pessoa sai para festejar, vai para uma festa, pronto, vai para alegria tal. Mas como que se configura essa festa? Primeiro, para ir para a festa, o cara tem que beber droga, certo? Droga. Então, a pessoa está indo para uma festividade para ter um momento de lazer, mas lá ele vai se drogar. No primeiro momento, essa ideia é boa, não, vamos se divertir. Bom, então o cara vai se drogar, bebe, volta. Se for motorista, volta, mata 2, 3 no caminho. A pessoa embriagada vai gerar conflito, guerras e contenda. A pessoa perdeu o próprio domínio, o autocontrole. Esta é a geração de hoje. A pessoa, quando bebe, vai agredir o outro. Quando o outro já vai na intenção de roubar. Não vai para a festa, vai roubar. Então, qual é a malícia nessa ação? O cara faz a festa, faz o evento da bebida alcoólica. A pessoa tem o livre-arbítrio de não beber, mas bebe até ficar bêbado. Não tem o controle, é droga. Álcool é droga como qualquer outra, tem diferença. Então, este é o mundo. A mídia trabalha para que a mulher venda o seu corpo. Tenha um produto no corpo. O corpo da mulher hoje é um produto exposto nas mídias. Hoje a identidade feminina é uma bunda vinculada nas mídias. Então toda vez que a mulher coloca seu corpo como produto, é um produto de descarte. O que é que a pessoa faz com o produto? Usa e descarta. Desvaloriza todas as mulheres, que isso é geral. Se eu tenho um corpo à venda, eu tenho um produto à venda. Toda mulher é uma prostituta. Pela mídia de hoje. Então, se toda mulher é uma prostituta, toda prostituta é agredida. Os hospitais e o cemitério andam cheio. Comportamento lógico da sociedade. Toda vez que o homem vê, que a sociedade vê um corpo à venda, seja um homem ou seja uma mulher, claro, isso não há diferença. A gente vê essa diferença no comportamento, no ser feminino. Para a mulher se sentir bonita, ela tem que estar vestida num short todo apertado, que nem consegue se movimentar nessa roupa. Isso aí não é uma mulher bonita, perdão. Uma mulher bonita é um conjunto de beleza, é a forma de se vestir, a forma de se comportar e as suas atitudes. Quem se veste para vender o corpo é uma prostituta.
Isso aí já é um conceito da sociedade, não um conceito meu. O mundo é assim. Hipocrisia é dizer que não. Mas toda vez que a mulher ela se veste de maneira inadequada, ela está se colocando na condição de prostituta. A mente humana vê, os olhos vê e o pensamento já vem na mente, na hora. Na hora. A sociedade é assim. É hipocrisia a pessoa dizer que não. Então, hoje infelizmente, não é, a gente está em 2024, é uma falta de educação, em primeiro lugar, porque o corpo não pode ser usado para tentar nem o homem nem a mulher. É uma falta de moral ética, porque quando esse corpo tenta o marido da outra, de respeito à família e os filhos e as crianças, certo? Cultura é equivocada, é uma questão cultural hoje, na criação e na educação por parte das mulheres, porque a criação das filhas é mãe, é mulher. A criação dos filhos é homem, é educação do homem. O homem é cabeça. Quando a mulher erra, o homem errou. Então a sociedade paga um alto preço por isso. 6 mulheres morrem todo dia, a cada 1 hora. 30 a 40 são espancadas só pela maneira de se vestir. O que leva a isso é a maneira de se vestir, de se comportar. Corpo exposto nas mídias como um produto, uma vitrine de corpo de mulher. É R$50 uma foto, R$30 um vídeo e R$70 o uso do corpo. Produto. Infelizmente, então o produto é levado ao descarte, cemitério e hospitais. Então é necessário que se mude esse comportamento, porque no geral quem sofre é toda a sociedade, porque essa violência ela gera diversos outros tipos de violência. Amém? Que tenha consciência nesses comportamentos para mudar essa realidade triste. É impensado hoje a gente estar numa sociedade moderna e educada e as pessoas não conseguirem interagir, não conseguir coabitar, coexistir em respeito um com o outro. É impensado para um ser irracional não conseguir vestir-se em respeito ao outro. Não é um ser racional, é um ser irracional aí. Amém? Então que essa consciência de comum e de harmonia na relação seja objeto de busca para esses dias. Que tá feio, meu irmão, tá feio. É triste e lamentável. Oremos, ó Senhor, nos dá sabedoria para estarmos caminhando em harmonia e verdade, para que possamos buscar em Ti a orientação e a sabedoria e discernimento para os nossos tempos, para os nossos dias, para o nosso caminhar. Amém.